A mais nova obra de arte do Mike Flanagan acabou de chegar na Netflix e eu tô falando de Missa da Meia-Noite, a minissérie perturbadora ali de 7 episódios que eu devorei aí numa tacada só de tão boa que ela é. E eu já tava com altas expectativas pra essa minissérie porque eu tinha adorado A Maldição da Residência Hill e também A Maldição da Mansão Bly, então eu criei muita expectativa em cima e eu fui arrebatado aí por essa nova minissérie que mistura fé, aceitação, morte, culpa, vício e também crenças. E tudo é feito ali de uma forma tão linda e comovente que quando você finaliza a série, você fica ali pelo menos uns 20 minutos só raciocinando tudo que você assistiu. Bora falar dessa minissérie sem spoilers no começo do vídeo e da metade pro final do vídeo eu quero comentar com vocês ali um pouquinho com spoilers, falar o que eu achei da temporada no geral e também sobre aquele final. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre essa nova minissérie. Antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever no botão vermelho, muito fácil, muito rápido, aposto que você vai curtir meu conteúdo, então clica no botão vermelho para se inscrever. Também não se esquece de deixar o like, que ajuda esse amigo, então clica no botão do like e também vai lá embaixo nos comentários me contar o que você achou da série, se você já assistiu, e se você ainda não assistiu, me conta lá embaixo se você vai assistir, eu quero muito saber. A trama de Missa da Meia-Noite começa apresentando para nós espectadores o Riley, que é um cara ali que no passado matou um adolescente em um acidente de carro enquanto estava bêbado e recentemente ele saiu da prisão e voltou para casa dele na Ilha Crockett. E os habitantes dessa ilha onde ele vive são habitantes bem religiosos e isso tem muito a ver aí com a temática da série. E falando em religião, um certo dia o padre que era idoso ali, que trabalhava na ilha, acaba adoecendo e o padre Paul acaba chegando na ilha e tomando o lugar dele. E mesmo que o Riley não goste muito de ir na igreja, porque depois que ele foi preso ele se tornou ateu, ele ainda assim é meio que obrigado a ir, né, já que ele vive na ilha com os pais dele e acaba recebendo o conselho dos pais para ele ir no AA, que é coordenado pelo Padre Paul, já que ele tem ali um problema com bebidas alcoólicas, né, então ele tem que ter um acompanhamento para ele conseguir finalmente se libertar. E a vida do Riley na ilha não é nada agradável, e a única pessoa que ele sente um conforto em estar perto, no caso, é a Erin, que é uma ex-namorada dele que acabou fugindo no passado para se livrar da mãe que era alcoólatra e agora ela tá de volta na ilha, só que dessa vez ela tá grávida e tá fugindo do casamento abusivo que ela tava vivendo, né? Então a gente percebe todo um background nessa personagem que se contrapõe ao background ali do Riley. E eles são personagens que se complementam muito durante toda essa série. E a trama de Missa da Meia-Noite tem um pontapé muito bom a partir do momento ali que a gente vê que coisas estranhas começam a acontecer na ilha depois da chegada do Padre Paul. E uma dessas coisas estranhas é uma criatura que meio que paira ali a ilha. A gente percebe que essa criatura vai e vem ali na ilha e acaba fazendo algumas vítimas. E a gente também percebe que alguns milagres acontecem. E quanto mais os episódios progridem, mais a gente percebe que a doideira da série vai aumentando. E quando se trata de doideira, a doutora ali da ilha, que é a Sarah, ela tenta ali meio que encontrar uma solução lógica para o que está acontecendo. Mas o grande problema que ela enfrenta é que algumas coisas que estão acontecendo ali naquela ilha não tem solução lógica. Principalmente porque as coisas que estão acontecendo naquela ilha tem ali uma pitada de terror sobrenatural. Então, olha, o povo dessa ilha vai sofrer. Já se prepare. E agora eu queria falar algumas coisinhas aí sobre o que eu achei da minissérie no geral, claro que sem spoilers, né? Mas a primeira coisa que eu tenho que destacar é que o roteiro aqui é impecável. A trama consegue ser ácida nos momentos certos e sempre joga questionamentos relevantes que envolvem algum tipo de crença. E além disso, a gente também vê alguns debates que contrapõem algumas convicções dos personagens. Como, por exemplo, o xerife Hansen é muçulmano e ele tem as próprias crenças dele, mas a Bev, que é uma acólita muito extremista ali da ilha, ela acaba meio que tentando mudar as pessoas, ela acaba meio que tentando transferir essa fé dela para os outros, só que ela faz isso de uma forma tão exacerbada, tão exagerada, que acaba ferrando com muitas pessoas durante toda essa temporada. Basicamente, ela é uma intolerante religiosa que passa dos limites para conseguir pôr a ideia que ela tem na cabeça dela na cabeça dos outros. Então, se as pessoas não seguem o que ela quer que as pessoas sigam, a pessoa tá ferrada. Então, eu gostei de como essa personagem foi trabalhada e, assim, nossa,
vocês vão sentir raiva, já se prepara. E eu senti também que essa minissérie é uma produção nada comum, não é uma produção habitual. Ela sai muito fora da caixinha de outras produções desse gênero, até mesmo das próprias produções do Mike Flanagan. A gente percebe que essa série se sobressai em alguns momentos porque ela consegue ser um pouco diferente. Então, ela soube dosar uma quantidade boa de drama, de crítica social, de crítica religiosa e também juntando o terror. E aí a gente percebe que isso não é constante em algumas produções, principalmente em séries. A única série que eu acho que tem uma pegada um pouco similar e ainda assim um pouco diferente é Evil, que tá no Paramount Plus dos Estados Unidos. Eu acho que é uma série que consegue ter essa pegada religiosa, dramática com terror. Então eu sinto que essas duas produções têm algumas coisas em comum, mas ao mesmo tempo elas são bem distintas. Mas eu recomendo Evil se você estiver interessado. E eu preciso concluir essa parte sem spoilers falando que Missa da Meia-Noite é uma minissérie intrigante, uma minissérie envolvente, com uma fotografia perfeita, com atuações atenuantes e também ali com uma direção muito perspicaz. E claro que eu tenho que dar destaque aqui para alguns atores, como por exemplo a Samantha Sloan. Ela consegue interpretar a Bev de uma forma tão boa que você fala várias vezes ali para ela, sua escrota, sua escrota. É sério, eu ficava repetindo isso toda hora. Ela me fez até tremer de raiva em alguns momentos aí durante a temporada. Já a Kate Siegel é muito fascinante como a Erin, ela consegue ser melancólica e irônica ao mesmo tempo e entrega camadas para essa personagem. Já o grande protagonista da série é o Hamish Linklater, que interpreta o Padre Paul. É um personagem que você sente ali que é assustador, mas ao mesmo tempo ele é muito envolvente e muito cativante. Então acaba que em alguns momentos você cai na conversa dele, você até tenta entender um pouco sobre ele. Eu acho que deu para até terminar aqui a parte sem spoilers com isso. Missa da Meia-Noite é uma minissérie fantástica e você precisa assistir. Só dá seu play na Netflix, você não vai se arrepender. E era isso que eu tinha para falar sem spoilers sobre a minissérie. Então se você ainda não assistiu, para o vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou, clicar no botão de se inscrever também, que é muito importante, e comentar lá embaixo se você vai assistir a série. E se você já assistiu, fica comigo pra gente conversar sobre o final. Depois de 4 episódios recheados de mistérios, os episódios 5, 6 e 7 foram recheados de resoluções. E um dos grandes acontecimentos do meio da temporada foi a transformação do Riley em vampiro, onde a gente percebeu ali que ele começou a descobrir um pouco mais sobre o que era ali o Padre Paul, e depois ele acabou contando tudo isso pra Erin sobre o seu vampirismo, e em seguida ele acabou demonstrando pra ela que ele poderia morrer queimado ao sol. Então a gente vê aquela cena dele pegando fogo e a Erin gritando. E foi um momento muito impactante, principalmente porque esse momento é o estopim pro final de temporada, já que a gente percebe que a Erin já sabe de tudo, então ela vai procurar um pouco mais de respostas, e a gente também percebe que a Bev e também o Padre Paul vão fazer a última missa ali na igreja de St. Patrick, já que a Bev e o Padre Paul prepararam uma noite de conversão para todos os membros daquela igreja, onde eles transformariam todos eles, né, em vampiros, se eu posso assim dizer. Mas antes de falar desse final, eu acho interessante eu mencionar o que era aquele tal vinho que o Padre Paul vivia bebendo durante a temporada. Quando a gente conhece o Padre Paul, logo quando ele chega na ilha, a gente percebe que ele é um padre bem misterioso. Ele chega na igreja todo bonzinho, ele até convence todos os devotos, né, que eles deveriam tomar um pouco de vinho sacramental, e a gente descobre um pouco depois que, na verdade, esse vinho é uma mistura feita com sangue de anjo. Um anjo que, na verdade, parece um Nosferatu, né, parece um vampiro. Então, eu, durante a temporada, fiquei me questionando, será que eles vão revelar que isso daí não é um anjo? Porque não parece um anjo, né? Então, sei lá, eu fiquei me questionando durante toda a temporada que aquilo não era um anjo. E, aliás, esse tal anjo foi responsável por ajudar o Padre Paul a rejuvenescer e a se tornar quase que imortal, né? Então ele vivia dando o sangue dele pro Padre Paul se manter jovem. E o plano do Padre Paul era dar pequenas doses daquele sangue angelical pros devotos da igreja, para assim acostumar eles com esse tal sangue, e também para fazer com que aqueles moradores da ilha tenham um impacto. Porque quando eles descobrem que meio que ele tá fazendo milagres, né? O Padre Paul tá fazendo milagres, a gente percebe que ele faz a Lisa começar a andar novamente. Então é um milagre que acontece, todo mundo fica impactado. Depois a gente também vê que a mãe da Sarah rejuvenesce, então isso foi considerado outro milagre ali na ilha. E esses dois milagres fizeram com que o Padre Paul fosse reverenciado, fizeram ali com que a cidade abaixassem aos pés dele e falassem: uau, Padre Paul, você faz milagres
milagres. Então, realmente, o plano dele começou nesse ponto. Então, chegamos ao último episódio da minissérie com aquela vigília de Páscoa, onde o Padre Paul e a Bev decidiram transformar todo mundo da congregação em anjos, e esse ponto a gente teve aquela cena bizarra de todo mundo meio que aceitando morrer, e a gente viu as pessoas tomando veneno de rato e morrendo horrivelmente no chão, só pra logo em seguida renascerem ali como sanguinários destrutivos. Então eu fiquei pensando, meu Deus, a crença desse povo foi longe demais. Eles acreditaram que tomando veneno de rato eles iam estar fazendo uma coisa boa pro mundo, sabe? Nossa, foi tipo uma coisa muito irreal. Assim, eu acredito que tem crentes que fazem coisas assim, eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo. Mas, nossa, eu achei uma doideira total. E depois de toda essa morte, depois de todo esse momento sanguinário na igreja, que até me lembrou a cena de Kingsman, o final dessa cena caótica mostrou ali que os únicos sobreviventes foram a Sarah, a Erin, o xerife, o Warren e a Lisa. Sendo que o Warren e a Lisa pegaram um barco, foram até o meio do mar pra fugir dos vampiros e ficaram vendo toda a destruição da ilha dentro do barquinho deles no meio do mar. Foi basicamente isso. E aliás, quem tava coordenando toda essa rebelião na ilha era a filha da puta da Bev. Ela me estressou muito a um ponto de eu tremer de raiva, de eu ficar com vontade de chorar de raiva. Aquela cena dela soltando os vampiros pra atacar as pessoas da cidade e mandando os outros incendiarem as casas, olha, me fez ali falar uns 10, uns 20 palavrões, porque eu tava com uma raiva que eu precisava socar alguma coisa. Eu tava assim, oh meu Deus do céu, ninguém vai parar essa louca. E no meio de toda essa confusão, a gente percebe que a Erin foi atacada por aquele tal anjo, e ele começou a tomar o sangue da Erin, e enquanto ele matava ela aos poucos, ela cortou as asas dele para impedir que ele saísse da ilha. E durante essa cena da morte dela, nós tivemos ali um monólogo tão lindo dela explicando o que acontece na pós-vida. E eu preciso enaltecer o Mike Flanagan, né, que matou perfeitamente a esposa dele, e esse cara sabe matar uma pessoa de uma forma emocionante. Ele consegue fazer com que cada morte que ele faça em uma série seja emocionante. Chorei em Mansão Bly, chorei em Residência Hill e tem uma lacrimejadinha aqui em Missa da Meia-Noite. Não foi um choro, mas foi uma lacrimejada. Foi assim, meu Deus. Mike, você é ótimo em fazer esse tipo de cena. Já em outro ponto da ilha, a gente vê que os outros sobreviventes estavam tentando impedir que os vampiros loucos saíssem da ilha, então eles queimaram todos os barcos para manter esses vampiros isolados ali. E a Sarah, depois disso, foi até a igreja para tentar queimar o local, e o xerife Hansen foi tentar queimar ali o centro de recreação. Mas os dois acabaram sendo baleados e impedidos pelo Sturge e pela Bev. E o único local que restava para esses vampiros se esconderem ali do sol era o centro de recreação, que a Bev até chamava de arca, que ia salvar os escolhidos na visão dela. Porém, o filho do xerife Hansen, o Ali, mesmo tendo tomado algumas decisões erradas e tomado veneno algumas cenas antes, ele meio que acabou mudando as virtudes dele e decidindo ajudar o pai dele a queimar o centro de recreação. E ele era vampiro, então ele ia morrer. Então ele acabou meio sacrificando pelo bem maior. E depois disso, a Bev e todos os outros vampiros tiveram que aceitar a morte iminente, né? Todos iam morrer ali meio que carbonizados pelo sol. E a gente percebe que a Bev tenta correr até a praia, né? Ela até para ali no meio da areia, enquanto os outros cantam uma música e o sol se põe e mata todos eles. E os únicos sobreviventes são os dois jovens que estão no barco. E a cena final da série mostra a Lisa falando pro Warren que ela não consegue mais sentir as pernas. E o próprio Mike Flanagan acabou explicando o que significou essa tal cena pro site The Wrap. Ele disse que a concentração de sangue angelical dentro do corpo dela estava diminuindo, fazendo assim ela voltar ao estado físico de antes, então ela ia ficar paraplégica de novo. Mas a minha teoria antes de saber disso era que na verdade aquele anjo tinha morrido e quando ele tinha carbonizado no céu, aconteceu que o sangue dele perdeu o efeito milagroso, se eu posso assim dizer. Mas eu tava errado, né? O próprio Mike Flanagan confirmou que não era isso. Enfim, eu curti muito toda a doideira dessa série, mesmo sendo incrédulo, mesmo sendo cético. O Mike conseguiu me cativar ali com toda essa crítica religiosa dele, que na minha perspectiva foi tratada de uma forma muito coerente. E quando eu cheguei no final dessa trama, eu percebi que a mensagem que ele quis passar é que a fé às vezes cega as pessoas e o extremismo religioso pode ser ali mortal. E a gente percebe que a Bev era o exemplo de personagem extremista que no final das contas acabou provando do próprio veneno. Ela queria transformar a cabeça de todo mundo, ela queria ser a líder, ela
queria ser a maioral, ela queria impor o que ela achava certo na cabeça dos outros, e aí no final das contas ela acabou morrendo. Então o que que adiantou? Não adiantou nada. Então eu percebi que essa personagem pra mim foi o cúmulo, né? Ela foi, sim, o cu da série. E os outros personagens, claro que tiveram seus pontos, né, a serem abordados. A gente teve ali o Riley como um personagem que tratou muito sobre vício. A gente teve a Erin como uma personagem que foi muito melancólica, ela trouxe isso. Então cada personagem teve sua importância. Mas eu foco muito na Bev, porque pra mim ela foi a personagem que mais me impactou. E é isso que eu tinha pra comentar sobre Missa da Meia-Noite, que é uma minissérie, então não teremos segunda temporada. Já deixo isso claro aqui pra vocês. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Me conta lá nos comentários a opinião de vocês, me conta aí se vocês curtiram, o que vocês mais gostaram, se vocês também odiaram a Bev, coloca tudo lá que eu quero muito ler. Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou, se inscrever no canal se você é novo. Grande beijo pra todos, até o próximo vídeo, gente, e tchau!